Graça e paz, estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra. Estamos de volta com a todo vapor aqui no Instagram e já vai liberar o YouTube também. 21 horas mais 10 minutinhos, deixa eu ver aqui, a produção falou que caiu para mim o YouTube. Deixa eu ver como é que tá aqui o YouTube, espera um pouquinho. É que é tudo assim, mudamos tudo rapidinho, mudamos o cenário, o local, fazendo a transmissão nova. Deixa eu ver aqui já está ao vivo, olha lá, ó. No Instagram já está ao vivo. O pessoal vocês vão escutar barulho de carro agora, que eu estou perto de uma via bem movimentada. Realmente o YouTube não quer funcionar hoje, produção. Meu Deus, deixa eu ver se vai aqui o YouTube. Câmera principal está instalada ali, ó. Temos o YouTube e o Instagram. Deixa eu ver aqui se vai. Consegue clicar aí para transmitir? Conectando? Tá com problema na transmissão. Mas tudo bem, se a gente não conseguir, a gente segue assim mesmo. De volta com o programa, 21 horas mais 10 minutinhos. Tivemos aí alguns ajustes técnicos para voltar com o programa Eu Li na Palavra. Produção, vê para mim se está tudo certo para você aí. Se consegue ver se o áudio, ouvir o áudio, se o áudio tá bom. Porque aqui eu sei que a gente já está no Instagram. Vai escrevendo para mim aí se você já está conosco no Instagram. Para mim ainda não apareceu no YouTube, mas não tem problema. Depois eu replico lá no Instagram e vamos seguindo com a programação do programa Eu Li na Palavra. 21 horas mais 12 minutinhos. Estamos ao vivo com o programa. Produção, tá tudo certo aí? Você tá vendo se tá ok? A produção foi pegar uma água para mim, que nós estamos aí num cenário novo local do programa Eu Li na Palavra, porque eu não estou enxergando aqui. Obrigado, produção. A produção pegou para mim aqui a nossa água, porque foi bem corrido. Terminei a palavra agora há pouco, 21 horas mais 12 minutinhos, 21 horas mais 12 minutos. Estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra. Terminei a ministração agora há pouco, por isso que atrasamos um pouco. Produção, para você tá ok aí? Para mim ainda não apareceu, mas provavelmente já está ok aí. Deixa eu verificar se está ok aqui para mim. No Instagram já está ok? É que eu não consigo visualizar as pessoas. Acredito que o Instagram está me trollando hoje aqui e eu não consigo acessar quem já está comigo. 21 horas mais 13 minutos, estamos num local novo, nós mudamos da nossa casa anterior, estamos nesse novo endereço. Tem uma semana que nós mudamos e aí a gente movimentou tudo aqui, ajustou as coisas. Ainda falta colocar a cortina do estúdio, né? Colocar aqui nessa área, colocar a parte de trás, enfim. Eu acredito que nos próximos programas aí já estaremos 100% com a ministração, com o estúdio montado. Para mim não está aparecendo quem está ao vivo. Você que está comigo aí, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Teremos a oração no término. Por algum motivo o Instagram não está me mostrando quem está comigo ao vivo. Por algum motivo eu não sei o qual, não mostra para mim nem no meu aqui, no meu celular. Não está mostrando. A produção falou que já está ok. A produção depois me passa quem está comigo aí, para que eu possa falar o seu nome e no término teremos o pedido de oração. Não está mostrando realmente aqui para mim a transmissão e quem está comigo, só está o meu status realmente, mas não tem problema. Deixa eu só verificar uma coisa aqui, 21 horas mais 14 minutos, para mim não está aparecendo, viu, produção? Eu não consigo acessar aí. Deixa eu ver aqui, a produção acabou de me passar o aparelho dela, a pastora me passou aqui, deixa eu ver. Erivelton, que trabalha comigo na Claro, já está conosco aí. Deus abençoe sua casa e a sua família. A psicóloga Jéssica Antunes, pessoal de Cabreúva aí. Eduardo Kiko, um grande amigo, um grande irmão em Cristo aí, uma jornada grande com Deus, continue abençoando. O pessoal está acessando aqui para mim, está mostrando realmente. A psicóloga Marla Júlia também já está conosco. Então o pessoal está conectando, Deus abençoe a sua casa e a sua família. No Instagram está aparecendo, no meu Instagram não está, mas não tem problema. A gente está mudando aqui a estrutura, fizemos a mudança na semana passada e hoje já estamos transmitindo ao vivo com o programa Eu Li na Palavra. Quem
aliás, se o YouTube estivesse funcionando, né, teria lá o tema de hoje, capacidade de vencer a contaminação. O GC já estava pronto, já estava tudo pronto no YouTube. Por algum motivo o YouTube não começou. A conexão está perfeita aqui para mim, eu consigo ver, tá tudo certinho, porém no YouTube não começou. Já coloquei aqui para mim, ele está mostrando que está transmitindo, mas eu acredito que aconteceu algum problema na transmissão. É bem corrido, já saí do trabalho, comecei a fazer a administração, ajustando as câmeras aqui, mas por algum motivo o YouTube não transmitiu também. Não tem problema, a gente verifica depois o que aconteceu. O que tiver no Instagram eu subo depois para o YouTube. 21 horas mais 16 minutinhos, a produção já me passou aqui o celular dela para eu poder acompanhar quem está conosco aí. A nossa irmã Mai Alves, paz, pastor e pastora, Deus abençoe. Vanessa Antunes, também de Cabreúva. O pessoal de Cabreúva, agora que a gente já está ajustando as coisas da mudança, em breve estaremos com vocês aí, tá bom? 21 horas mais 16 minutinhos, deixa eu ver aqui, realmente não aparece para mim o porquê no YouTube não vai, mas não tem problema, a gente vai seguindo aí com a programação, possivelmente tenha algum cache aí guardado e por isso eu não estou conseguindo acessar. É coisa de procedimento do suporte, limpa o cache, etc, mas tudo bem, vamos tocando aí. Vou ver se eu consigo arrumar isso na próxima semana. Mas vamos seguindo aí. 21 horas mais 17 minutos. O pessoal está conectando aqui. Eu consigo ver algumas pessoas que estão conosco já. Deus abençoe sua casa e a sua família. Estaremos e teremos no final o programa ali na palavra Oração da Fé. Porque tudo é possível ao que crê. Coloquei em guia anônima, também não foi. Mas vamos seguindo aí. 21 horas mais 17 minutos. Você quer seu celular, produção? Não está aparecendo para mim realmente. Alguma coisa aconteceu aí na transmissão, mas eu vejo isso posteriormente. 21 horas mais 17 minutos. O tema de hoje é a capacidade de vencer a contaminação. Apareceu aqui, ó. Elivelto escreveu, vai dar certo. O importante é que importa o conteúdo. Livelto, funcionou, guia anônima, aquele processinho que a gente já está acostumado a fazer lá no suporte, né? Então, já está funcionando. O pessoal do Instagram está com o áudio daqui. O pessoal do YouTube, eu vou subir depois aí a produção, se ela puder depois verificar para mim ali se o OBS está transmitindo, se não, a gente vai seguindo por aqui. 21 horas mais 18 minutos, a produção está lá, depois eu falo com a produção. 21 horas mais 18 minutos, o texto base hoje está em Daniel, capítulo 1, versículos 8 e 17. 8 e 17, nós vamos falar um pouquinho sobre contaminação. Confesso a vocês que esse tema... eu sei que talvez não venha trazer tanta empolgação e glórias como é feito normalmente quando não tem revelação, quando é uma palavra que vem para confortar o nosso coração, só que essa é uma palavra de confronto para literalmente nos aproximar de Cristo e nos fazer caminhar segundo a palavra dele. Tá? Agora já estou visualizando o Instagram, já estou vendo o pessoal que está acessando comigo aí. Produção, já estou com o áudio normal aí, tudo certo. Me avisa quando puder começar a transmissão. Lá para mim no YouTube eu não consigo ver. Produção, você está vendo o YouTube aí? Tá fora. Não está funcionando o YouTube? Não. A produção falou que está fora o YouTube. Tá bom. 21 horas mais 19 minutos. Vamos seguindo aqui com o programa Eu Li na Palavra. Saudade de todos de estar novamente aí ministrando a palavra e falando do amor de Cristo. Deixa eu ver aqui. Para mim já está ok. Produção, quando eu puder começar, você me avisa. Oi? A produção fez e no da produção. Ô produção, fala nisso, eu preciso colocar sua cadeira aqui, né? Tá ali já a sua cadeira? Já? Precisa arrumar a cadeira da produção ali no local novo. Gente, é uma bênção de Deus esse local. Tudo bem que tenha o barulho da rua ali, mas
a gente tem o espaço separado para o programa aqui, então a gente vai poder colocar a câmera lá em cima, além das câmeras que ficam aqui embaixo, né? Colocar a cortina, a iluminação está lá ainda. A gente está utilizando somente uma, mas a gente vai colocar toda a iluminação que o programa tem, será uma grande bênção, tá bom? O texto base é capacidade de vencer a contaminação. Eu coloquei aí que o texto está em Daniel, capítulo 1, versículos 8 e 17. Nosso irmão Vitor Baldin também entrou conosco aí. Deus abençoe sua casa e a sua família. Tivemos um problema na transmissão do YouTube, mas depois eu subo esse conteúdo para lá. E a palavra de Deus diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse para não se contaminar. Nosso irmão Didio Palestrino já está aí. Didião, Deus abençoe sua casa, sua família e a sua herança, viu? E aí o versículo 17 diz, a parte B: Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência de todas as letras e de toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. Até aí. Todo mundo conhece a história de Daniel, muitos falam do jejum de Daniel, mas o que eu quis hoje mencionar dentro do capítulo 1 inteiro, que é extraordinário do livro de Daniel, da oração de Daniel que foi ouvida, mas eu quero hoje colocar como nós podemos aprender a vencer as contaminações do mundo. No domingo nós tivemos uma palavra da Luana, não é isso, produção? Na nossa igreja, lá na Reviva, uma palavra que veio do alto. Eu estava no voluntariado, no som, ajudando, não consegui me atentar a toda a ministração, mas foi uma palavra extraordinária quando eu consegui parar ali o que eu estava fazendo para prestar atenção no culto. Foi algo extraordinário e aquilo ardeu no meu coração. E dentre o que foi colocado, do que ela passou, isso, como que eu posso dizer? Eu fiquei remoendo aquela palavra e hoje eu falei: Senhor, eu preciso continuar esta palavra sobre não se contaminar com o que o mundo está oferecendo, não se contaminar com o que a Babilônia, entre parênteses, do mundo está fazendo no nosso interior. E aí eu coloquei que contaminações são situações, como o nome próprio diz, quer nos contagiar, fazendo com que a gente mude a nossa essência e passe a viver a situação que o mundo quer. Ainda escrevi mais e eu tenho pensado muito sobre isso. Estamos vivendo num mundo onde ele quer nos moldar não somente a nossa característica, mas os nossos valores e o nosso comportamento. Assim como Daniel foi levado para a Babilônia, nós estamos cercados por uma sociedade que muitas vezes nos afasta da vontade de Deus, ao ponto de nos influenciar a ter a força do que o mundo quer. E essa é a maior verdade hoje. A Babilônia, que eu até escrevi aqui, representa o sistema que o mundo oferece. Um lugar de orgulho, pecado, idolatria, falsidade e a independência de Deus. Cada vez mais, o mundo que nós vivemos faz com que nós não venhamos a mais a depender de Deus e achar que nós podemos fazer todas as coisas com a nossa força e do nosso jeito. Eu conversando com uma pessoa um dia desses sobre essa situação e foi notório a forma com que a pessoa falava e transparecia que ela não precisava de ninguém, ela não dependia de ninguém, não dependia de Deus. E isso me entristeceu porque está baseado no que está acontecendo. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. E aí a pergunta que eu coloquei enquanto eu fazia essa ministração: e o que está em nós nesses dias? O que tem controlado a nossa vida? É o nosso time de futebol? É o nosso carro? É a nossa cerveja? É o nosso dia a dia? É o nosso trabalho? É o nosso dinheiro? Um dia desse a gente estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou para mim assim: pastor, eu não consigo ficar sem a minha cerveja. E aquilo doeu em mim e eu pensei, e até falei: se você não consegue vencer uma garrafa de cerveja com um conteúdo que te aprisiona, isso eu pensei depois, eu não falei para não ter problema, mas eu fiquei pensando: se eu não consigo vencer o conteúdo de um álcool dentro de uma garrafa, se eu não consigo vencer um sistema que está me aprisionando, se eu não consigo vencer uma rede social que me aprisiona e me afasta de Deus, se eu não consigo vencer o meu orgulho, o meu ego, o meu eu não consigo me aproximar de Deus.
Então significa que a Babilônia consumiu o meu interior e Cristo não tem espaço onde a Babilônia está. E aí eu coloquei aqui que Daniel permaneceu e decidiu servir a Deus em retidão. Talvez para agradar algumas pessoas ou agradar o sistema, a gente vai se calar diante de coisas e situações. Porém, a atitude de Daniel nos revela qual é a característica de verdade de um servo de Deus. E a mensagem principal desta ministração que eu coloquei hoje é: Cristo nos chama ao arrependimento para que não sejamos contaminados pelo mundo e não seguir aquilo que o mundo oferece. Porque em Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esses séculos, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Aqui não está falando de emoção, aqui não está falando de dinheiro, aqui não está falando de network, aqui está falando de conhecimento do intelecto. Transformar a nossa mente, renovando ela diariamente em Cristo. Pastor, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Que Jesus não morreu apenas para nos perdoar, mas Ele morreu também para nos transformar, chegarmos numa estatura de varão perfeito, seguindo aquilo que Ele ordenou e aquilo que Ele projetou para a minha vida e para a tua vida. O grande problema é que a gente acha que a gente é perfeito. E a gente estava até conversando isso na casa de um casal ontem. Não existe ninguém perfeito. Ah, pastor, não importa se é pastor, se é bispo, Jesus Júnior, a quarta pessoa da Trindade, o anjo do milagre. Não existe ser humano perfeito. Nós buscamos gradativamente a proximidade em Cristo, lutando todos os dias contra a nossa deformidade. Por isso que Cristo veio para nos transformar e tirar a contaminação do nosso interior. E aí eu coloquei muito mais: o mundo tenta nos contaminar. Nossa, pastor, que novidade! Só que isso passa tão despercebido e tão leve por nós que acaba nos contaminando, e quando nós vemos, já estamos comendo do prato do inimigo. Daniel e seus inimigos foram levados para a cultura pagã, que desejava mudar a identidade dele, e hoje acontece a mesma coisa. O inimigo faz com que percamos a nossa identidade em Cristo, e a minha pergunta fica: quem sou eu e quem é você hoje na sociedade? Ah, mas você no passado errou. Todo mundo errou no passado, mas a pergunta que fica é: se o passado continua transformando o seu interior, ou se você venceu o seu passado ao ponto das pessoas olharem e falar: antigamente ela era desse jeito, antigamente ele era desse jeito, mas depois que ele tomou vergonha na cara, que ela tomou vergonha na cara e entendeu o propósito de Cristo, tudo foi transformado no seu interior. E aí a pergunta fica: quem é você e quem sou eu hoje nesta Babilônia? E aí eu coloquei mais: como o mundo tenta nos contaminar? Através dos olhos. Os olhos são lâmpadas do corpo. Mateus 6:22, depois você olha lá. Muitas pessoas alimentam a sua alma com conteúdo que lhe afastam de Deus. Ficamos horas e horas em aplicativos de redes sociais, direcionando a nossa vida naquilo, comprando com os olhos aquilo que o pecado pode vender. Meu irmão, eu sei que vai dar problema que eu vou falar. Eu tô pouco me lixando para a vida de Vini Júnior. Eu tô pouco me lixando para a vida... Como que é o nome da mulher dele? Produção. Essa mulher aí, que eu também não sei o nome. De verdade, de todo o meu coração, eu estou pouco me lixando para influenciador, porque o cara fez isso no rosto, porque a mulher dele é isso. Eu perco meu tempo sendo influenciado por pessoas que são vazias no seu interior, são tão ricas, tão ricas, tão ricas, que tudo que eles têm... Virgínia. Oi? Virgínia. Isso. Obrigado, produção. A produção sabe, é Virgínia. Eu estou pouco me lixando para a vida desse povo. Sabe por quê? Porque não vai me agregar em nada. Eu vou trabalhar de metrô para ir lá na empresa, na Paulista, e eu vejo pessoas discutindo no metrô sobre a vida dos influencers da rede social. Eu falo: cara, em que mundo estamos vivendo onde a pessoa perde o tempo da vida dela para cuidar da vida de alguém que não sabe nem que ela existe? Mas ela está sendo contaminada pelos olhos. E eu digo mais, um grande teólogo, o Warfield, ele diz assim: o mundo está fora do propósito, a não ser que quando olhamos através dele, os nossos olhos se fixem nele para Cristo, em tudo que Deus criou. Ou seja, se eu não fixar os meus olhos no mundo, mas buscar atrás dele o que ele fez através de nós, que foi Jesus Cristo, não adianta eu andar no mundo. Eu sei que eu sou criticado muitas vezes por várias pessoas,
pelo meu jeito de falar, que eu falo, eu não estou nem aí para a vida de influenciador. Sabe por quê? Porque enquanto você está perdendo tempo cuidando da vida dele, ele está vivendo com milhões e milhões e milhões e a sua vida não mudou. Sabe por quê? Porque você parou de olhar para Cristo e está olhando para alguém que não vai te alimentar em nada. Pastor, o senhor está sendo radical. Então continua vivendo a sua vidinha normal, cuidando da rede social dos outros que são influencers, e você vai ver que sua vida não vai mudar nada. Daqui 30 anos ela estará igual. Eu sei, já teve casos de pessoas me criticarem e falar que eu sou radical quanto a isso, mas eu não vou perder o meu tempo discutindo sobre a vida de influenciadores. Eu vou falar para você e para quem estiver ao meu redor e sobre no programa, o que é Cristo, o que Cristo faz, que Cristo transforma, que Cristo liberta, que Ele leva para o céu, que Ele quer nos curar, Ele quer tirar a contaminação do nosso interior e nos fazer mais próximo dele a cada dia. Outro ponto que nos faz nos contaminar através dos ouvidos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como está em Romanos 10:17. Mas a grande questão é que nós ouvimos fofoca, emprestamos, a esse ponto vai, produção, emprestamos os nossos ouvidos para aquilo que não vem de Deus. A presbítera Janaína também está conosco aí, esposa do presbítero Vanderlei, pessoal do Rocha Eterna, Deus abençoe sua casa e a sua família, viu? Seguimos orando por vocês. O grande problema é que nós emprestamos os nossos ouvidos para as coisas que não são do alto. Irmão, eu vou falar para vocês uma verdade do meu coração. Eu amo de toda a minha essência sentar com pessoas que são cheias de Deus. Eu amo conversar com pessoas que não estou falando somente de teologia. Eu amo ouvir pessoas que são cheias de Deus, porque elas começam a falar de milagres que Deus realizou, de situações que Deus operou, começam a falar assim de uma forma que te contagia. Até músicas. Eu não entendi, Livelto. Depois escreve para mim que eu não entendi. Mas depois você me explica aí. É verdade, Elivelto. Agora eu entendi. Até música, é verdade. As pessoas estão numa condição normal. E quando eu sento com pessoas que falam de Cristo, aquilo me explode no meu interior. Quando eu sento com o nosso pastor Denis, um cara chamado para ser mestre mesmo na palavra, para examinar as escrituras, ele começa a falar de Cristo, a pastora Tati começa a falar de Cristo, os pastores quando vão ministrar, o pastor Edmar, quando vem aqui na nossa casa, a gente conversa, e aí você começa a ouvir a palavra de Deus, e aquilo começa a incendiar o seu coração, e você começa a lembrar quem você é nele. Só que o grande problema, como o Elivelto também escreveu aí, as pessoas estão depressivas. Aí coloca uma música para deixá-la mais para baixo ainda. A vida já está destruída, ela coloca mais músicas ainda para mostrar quem ela é naquele momento. Aí eu falo ao contrário, coloca louvor. Se tiver que chorar, seja aos pés de Cristo para Ele te levantar. Se tiver que fazer, faça aos pés de Cristo, escutando e lendo a palavra dele para transformar a sua vida. Aí ficamos com o ouvido em palavras negativas, fofocas, mentiras, doutrinas enganosas. O que temos ouvido nesses dias, quais são as bocas que têm alimentado os nossos ouvidos? Pastor, o senhor não gosta de tirar sarro, de brincar? Gosto, tá? O Elivelto trabalha comigo. Eu tiro sarro em casa, eu tiro sarro na igreja, eu tiro sarro no trabalho, eu sou o mesmo em qualquer lugar. Tiro sarro do nosso pastor, tiro sarro dos meninos que ficam comigo na mídia, lá onde eu ajudo. Isso é a minha natureza. Porém, o que vai sair da minha boca não é mais o que eu era no passado. Então, eu não vou alimentar ninguém com aquilo que não é de Deus. E aí eu preciso fazer um ponto aqui muito forte sobre isso. Sobre os ouvidos. A produção esses dias mandou um vídeo, aliás, foi do filme. Nós assistimos um filme, que eu até vou indicar, é Ovelhas Detetives. Ovelhas Detetives, não é um filme cristão, tá? Filme normal, só que em pontos do filme,
ele foi trazendo notoriedades para a ovelha que é Jesus Cristo e Deus ao mesmo tempo. E aquilo vai falando para a gente a essência de Cristo. Foi um filme onde 90% as ovelhas eram os protagonistas do filme, mas sem falar muito, indicaram o caminho verdadeiro da ovelha. O que o senhor quer dizer com isso? Isso tem a ver com a pregação? Sim, porque cada vez mais nós estamos assistindo filmes que estão nos levando para aquilo que não é de Cristo. E neste filme nos aproximou da verdade de ser uma ovelha dele e não ser atraído para as contaminações do mundo. Outro ponto de contaminação são os nossos pensamentos. Uma das contaminações vem pelos pensamentos quando permitimos que a nossa mente seja dominada por ideias destrutivas. O campo de batalha do inimigo sempre será a nossa mente. Ele sempre vai trabalhar neste ponto. E tentamos comparar o que a Babilônia quer para nos moldar e acabamos cedendo a eles. E cada vez mais ficamos no nosso intelecto saindo daquilo que Deus quer que nós sejamos e ficamos comparando. Será que eu sou aquilo? Aí eu vou de novo, vai dar problema, produção. Será que eu sou igual ao influencer X? Pessoas gastam milhões para transformar o seu rosto para parecer com o seu ídolo. Estão preocupados com o exterior, aonde o interior está mais podre do que tudo. Não adianta trabalhar o exterior, que tinha o Ken lá, que o cara ficou igual o boneco, tem o outro que quis ficar igual um ator, gastou não sei quantos mil em cirurgias, aí você gasta tanto para parecer algo que você não é e não tem, e ficamos nos comparando com o que a Babilônia quer que nos moldamos e nos faz cada dia mais ser próximo do mundo e mais distante de Cristo. Eu não estou falando aqui de usos e costumes, eu não estou falando aqui de gravata, terno, vestido, eu estou falando de interior, porque há pessoas que usam roupas como todas as igrejas que têm usos e costumes ensinam, por dentro estão podres. Por quê? Porque cada dia mais os pensamentos do seu interior estão moldados ao que a Babilônia quer ensinar, estão moldados ao que o mundo quer ensinar e se distanciando de Deus, porque está escrito, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. A minha pergunta que fica aqui: como a sua alma tem se visto? Como você tem se imaginado no seu interior? Se você tem se comparado com A ou com B, com a vida de fulano, com a vida de ciclano, ou como você gostaria de ter a vida de alguém, deixa eu te explicar uma coisa. Isso é abismo para a tua vida e para a minha vida. Porque cada vez que eu começo a moldar a minha mente, pensar e me comparar com alguma coisa que o mundo oferece, mostra que cada dia mais eu estou sujo por dentro e estou seguindo aquilo que é o plano do inimigo. Pastor, é exatamente isso. Gostando ou não, se eu fico com os meus pensamentos voltados para as coisas que o mundo está colocando, cada vez mais eu estou distante de Cristo. E esse verso de Provérbios 23, 7 é muito importante, porque como imagina a sua alma, ele é. A minha pergunta é: como você tem se visto? Como está a sua alma? Com o que você tem se comparado? E a palavra de Deus hoje é: olhe para mim e se distancie deste mundo que é a Babilônia. Outro ponto que nos contamina, através da língua. Aí vai dar problema. Mas era só uma historinha. É uma historinha que tirou pessoas do caminho. Foi só uma frase que desviou pessoas que serviam a Cristo. Mas eu não fiz para ferir. Tiago fala no capítulo 1 que a língua é um pequeno órgão que pode incendiar uma floresta. E ainda usa a expressão dizendo: ela é uma multidão de imundícia. É pesado isso aqui. Mas aí aquele negócio, mas foi só uma mentirinha porque eu não podia ficar por baixo. Ou foi só uma mentirinha porque eu não poderia falar que fui eu. Cada vez mais a Babilônia e o mundo conhecem o nosso interior.
e estamos mais distante de Cristo. Vemos que Satanás usou essa mesma arma quando falou com Eva, fazendo com que ela pecasse. Da mesma maneira, ele tirou 1/3 dos anjos do céu e trouxe rebelião e contaminação. E tentou o mesmo artifício com Cristo, mas aí a conversa foi diferente. Porque o interior de Cristo estava cheio do poder de Deus, que é a palavra. E o que mata o homem não é o que entra da sua boca, mas sim o que sai dela. Se o seu interior está cheio da palavra de Deus, você vai falar da palavra de Deus. Querendo ou não, essa é uma verdade. Enquanto Satanás tentou com o ser humano comum, eles foram destruídos. Mas quando ele enfrentou a Cristo com a mesma arma, com o mesmo argumento, mas Cristo estava cheio do seu interior da palavra do Pai. A Torá estava nele, as escrituras estavam nele e ele venceu através da palavra. Aí agora eu quero te dizer algo. O que tem sido cheio o seu interior? Gustavo, Deus abençoe sua casa e a sua família, e Raulmed também, Deus continue te abençoando. A pergunta que fica hoje é essa. Você percebe que a ministração hoje está diferente, porque eu estou colocando pontos que têm mudado a nossa vida hoje. Meu tio acabou de entrar, Arthur, Deus abençoe sua casa e sua família. Tio, saudades. Por que eu fiz uma ministração diferente hoje, voltada para o arrependimento? Porque cada dia mais nós estamos nos tornando lixo desse mundo. Pastor, o senhor está me falando que eu sou lixo? Não, não é isso que eu estou falando. Se você seguir cada ponto do que foi colocado agora e analisar como você está, você vai se julgar. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, ele vai falar: examine-se o homem a si mesmo. Eu que tenho que me examinar e saber o quanto eu estou distante de Cristo e mais próximo da Babilônia. O quanto o mundo tem me perseguido e me alcançado e feito eu viver como ele quer. Por isso que eu coloquei aqui: o que mata o homem não é o que entra pela sua boca, mas sim o que sai dela. Lá em Mateus 15 está escrito isso. O próprio Cristo ensinando, ele está dizendo assim: eu não estou falando do que entra, eu estou falando do que sai, porque o que sai mata, o que sai destrói, mas também o que sai alimenta, o que sai vivifica, o que sai transforma, o que sai também faz os outros alcançar o reino. Por isso que eu falo: seja amigo de quem é amigo de Deus. Se cerque de pessoas que estão cheios da presença de Deus ou estão cheios de Deus. Porque se você continuar com a sua vida como está, seguindo aquilo que o mundo ordena, você vai continuar sofrendo sim. E agora o que eu vou falar vai dar problema, produção. Produção, vai dar problema. Vai dar problema. O maior problema não é o mundo, é o pecado que contém nele. Porque a gente ataca tanto o mundo. Pecado é porque o problema está no mundo, a pessoa está no mundo. Não, o problema não é o mundo. O problema é o pecado que o mundo oferece. Sabe por quê? Porque eu coloquei aqui: muitas pessoas culpam a sociedade, mas o problema mais profundo está no coração do ser humano. Entende a diferença sobre isso? A gente culpa tanto o mundo, mas o problema está no nosso coração. E Jesus disse: porque do coração procede os maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Mateus 15, 19. E é o pecado que nos separa de Deus. Então eu não estou dizendo para que você não saia, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o pecado que está no mundo é o maior problema para as nossas vidas. E aí eu coloquei mais. Muitas pessoas culpam a sociedade, mas os problemas mais profundos estão no nosso coração. Pastor, como assim? Pega um dia uma pessoa, com um dia que ela está com um problema, e pisa no calo dela, ou dá uma resposta atravessada, e você vai entender quem ela é de verdade. Porque quando tudo está bem, quando o cenário é favorável, quando ela está na presença, aleluia, é santa. Quero ver no dia mal. É no dia mal, muitas vezes, que revela quem nós somos de verdade. Se nós estamos mais próximos do mundo do pecado, estamos mais próximos do céu, que é Cristo. Eu até brinquei, esses dias nós conversamos sobre uma situação, e aí nós nos deparamos com um ponto onde foi revelado quem é quem, dentro de um contexto.
E a pior coisa é você enxergar isso no momento de dificuldade da pessoa. Mostra quem ela é de verdade. E a boa notícia de tudo isso, que o pecado não vai nos separar de Deus se ele for o foco da nossa vida. Porque está escrito o seguinte: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas a boa notícia é que Deus não desistiu de nós. Eu vou de novo. A boa notícia é que Deus não desistiu de nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o seu Ruios, o seu Filho mais velho, o seu Filho responsável, o Salvador Jesus Cristo. E Cristo veio para libertar o homem da contaminação do mundo e do pecado que nele existe. Em terceiro lugar, o chamado ao arrependimento, a primeira mensagem de Jesus que nos foca e nos transforma é: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mateus 4,17. Deus não está buscando perfeição, Deus está buscando pecadores. Eu sinto a presença quando eu falo sobre isso, porque quando ele me olhou e ele te olhou, ele não olhou as suas qualidades nem as minhas qualidades, ele olhou o nosso pecado e falou: eu vim para te resgatar dessa imundície, dessa contaminação que você vive no mundo, para transformar a tua vida. Por isso que eu coloco de novo a mensagem do arrependimento da cruz. É o melhor. O arrependimento não é sentir tristeza pelo pecado. O arrependimento é reconhecer o seu erro, é confessar o seu pecado, abandonar a prática errada e voltar-se para ele. A conversão verdadeira é para Cristo. Eu não estou pregando aqui placa de igreja, nem tampouco bordões de ministérios. O que eu estou colocando é o Evangelho de Cristo que transforma, que restaura e que leva para o céu. É uma coisa notória quando você vê uma pessoa como ela era no passado e como ela vive hoje. Por mais que os que ficam torcendo para ela cair, falar uma hora isso cai, isso é teatro, mas só Deus sabe o que cada um que está aqui nesta programação hoje viveu, o que ela era antes e o que ela é hoje. Os dedos acusadores e as bocas malditas ficam, uma hora vai cair, isso é tudo fachada, mas glória a Deus pela misericórdia e a graça que nos alcançou. Sabe por quê? Porque todos caíram, todos são pecadores através de Adão, mas através de Cristo, o último Adão, veio nos resgatar do pecado e do lamaçal e nos fazer novas criaturas, e temos o poder de ser chamados filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. É isso que importa para mim e para você, porque quando Deus olha, Ele fala: eu não estou olhando a sua qualidade, porque a sua qualidade é minha. Se olhar para mim e para você, nós não temos nada de bom, e tudo que temos de bom veio dele. Ah, mas aquela pessoa tem um coração tão bom, é Cristo. Ah, aquela pessoa tem tanta bondade, é Cristo. Ah, aquela pessoa sabe perdoar, é Cristo. Porque o nosso interior é um lixo, literalmente falando, mas foi a graça que nos abraçou. E disse Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu estou falando que não existe perfeição, mas existem homens sedentos, pecadores, buscando a graça de Deus. Cada vez mais que eu busco me submetendo a Ele, mais Ele me levante dizendo: eu sei que você é um pecador e falho, mas a minha graça vai te bastar no dia da tua angústia, para te lavar, para te redimir e te fazer uma pessoa nova. É isso que colocou aqui. O filho pródigo se arrependeu. Levantar-me-ei e irei com o meu pai. Lucas 15, se não me falha a memória, 18 verso. Não existe restauração sem arrependimento. Não existe santidade sem arrependimento. Não existe verdadeira conversão sem arrependimento. Não existe caminho para Cristo sem arrependimento. É a rua pavimentada para Cristo, e o nome desta rua é arrependimento. Talvez hoje as pessoas que voltaram na programação, nesse novo cenário que nós estamos,
pensou que haveria uma palavra que Deus iria revelar. A maior revelação é Cristo, e o maior caminho para Ele é o arrependimento. Eu não sei como você chegou até Cristo ou como você era antes de Cristo, mas eu quero que você entre com a questão do AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. E se você e eu estamos meia boca, está na hora de se arrepender e voltar para o caminho dele. Em quarto lugar, Cristo é o único capaz de nos limpar. Daniel se recusou a se contaminar, porém temos algo maior que Daniel, e o nome deste algo maior é Jesus Cristo. Eu não sei se isso mexe no seu interior, mas a minha carne treme quando eu falo de Cristo. Desse amor que olha para alguém que não tem valor nenhum pelos homens, jogado como lixo ao canto. Mas ele fala: eu tenho um plano de salvação. Eu tenho um plano para a tua vida. Eu tenho resgate para a sua família. Eu tenho transformação para você que está além da sua conta bancária, do seu trabalho, do time que você torce, da cerveja que você bebe, dos seus pecados do passado, da sua vida mundana. Eu tenho um plano de redenção e de salvação. Então se arrepende e venha para mim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. A cruz é o maior símbolo da purificação, porque na cruz Cristo levou os nossos pecados, Ele levou a nossa culpa, Ele pagou a nossa dívida e Cristo venceu a morte. Eu não sei se isso para você é algo comum, mas o sangue de Cristo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Vou de novo porque isso é uma verdade, que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Não importa qual seja a contaminação da sua vida ou da minha vida, Jesus pode restaurá-la. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas eu vou até me ajeitar aqui. Não importa quão seja grande, ou qual é a contaminação, ou quão contaminada está a sua vida ou a minha vida, Jesus pode restaurá-la. E eu não estou falando de uma vida religiosa, eu estou falando de uma pessoa que pode se arrepender a Cristo e continuar brincando, tirando sarro, fazendo piada, jogando bola, se divertindo com os amigos, saindo com a família, conversando com os vizinhos, sendo ser humano, sendo gente. Porque é ministrado agora que não pode. Se converteu, você vira um robô. Você vira um bicho do mato, não pode falar com ninguém. Não pode contar uma piada, tirar um sarro. Não pode. Por quê? Porque agora eu sirvo a Deus. E onde está escrito isso? O grande problema é que as igrejas querem engessar as pessoas ao ponto que elas não possam ter a consciência de quem é Cristo. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente vós sois livres. Livre do passado, livre do pecado e também livre dessas situações que o homem tenta colocar. Eu não estou indo contra, eu quero deixar claro aqui para que não seja distorcido o que eu estou falando. Eu não estou falando aqui que os usos e costumes de igrejas não são necessários. São, e eu respeito cada um deles. Ponto. Não estou discutindo isso. O que eu estou colocando aqui é que quando você se converte verdadeiramente, se arrepende dos seus pecados e o sangue de Cristo te lavou, você tem liberdade de ser humano novamente. O pessoal está escrevendo glória a Deus aí. Não sei se está falando com vocês essa palavra, mas comigo, enquanto eu fazia, agora está falando muito mais. Coloca para mim aí, esta palavra está falando comigo, se falou com você. E eu coloquei mais aqui. Jesus pode restaurar a minha vida e a tua vida. Ele restaurou Maria Madalena, Zaqueu, Pedro, Paulo, Tiago, João, Garrido, Tatiana, Elivelto, Arthur, Gijo, Vitor, quem mais? Janaína, Gustavo. Ele restaurou a gente. Mas o senhor está me apontando e falou que eu sou pecador. Eu falei que você era. Porque eu estou falando de restauração. Ele também me restaurou, assim como restaurou esses personagens bíblicos. Eu não sei se isso
mexe no seu interior, mas mostra que ele tem misericórdia e graça. E eu tenho uma ótima notícia. Isso eu coloquei até em vermelho aqui. Eu tenho uma ótima notícia para você e para mim. Ele continua restaurando até hoje. Sério, sério. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas e ele continua restaurando pessoas, famílias, trabalhos. Ele continua, sabe por quê? Porque ele é o controle de todas as coisas. Artigo definido masculino, ele é o controle em tudo que eu e você nós precisamos. Então, se precisa de um marido restaurado, ele restaura. Se você precisa de um filho restaurado, ele restaura. Se você precisa de um casamento restaurado, ele restaura. Se você precisa de uma esposa restaurada, ele restaura, porque ele não mudou. Ele continua sendo Deus e o controle está em suas mãos. E vamos lá aqui agora para finalizar, por causa do horário. E como se permanecer sem a contaminação? Daniel ensina que devemos guardar o nosso coração e agir com sabedoria e manter a nossa vida posicionada diante de Cristo e diante de Deus e nos esconder dele. E aí eu preciso fazer um adendo aqui, o Espírito Santo acabou de me falar. Quando Daniel falou com o eunuco que ele não iria comer das iguarias, uma coisa que o eunuco falou foi muito importante. Se você não comer, vão notar pelo seu físico que você está desnutrido. Vão notar por sua aparência que você não está igual a todo mundo. Pegou o detalhe? Por isso que eu amo a Bíblia. Que a Bíblia é a resposta para tudo. Só que quando ele foi se apresentar ao rei, junto com os outros 3, o interessante é que a aparência deles era formosa, forte, viril, como pessoas que estavam se alimentando. Deus foi mostrar que eu não estou preocupado com o seu exterior, eu estou preocupado com o seu interior. O mundo quer a sua aparência, quer que você se molde a que ele é, mas eu estou olhando o seu interior. Não está nem aqui, mas o Espírito Santo acabou de me falar. O grande problema é que as pessoas hoje querem moldar o seu exterior para que sejam aprovadas pela Babilônia, mas o vazio está no interior. Cristo está falando, coloca o teu caminho na minha mão, coloca a tua vida na minha mão, que eu te restauro por completo. Eu transformo o teu interior e o seu semblante será de Cristo. Como permanecer? Lendo a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, Salmo 119, 11. Em segundo lugar, como? Com a oração. Orai sem cessar. Produção, posso indicar um filme para eles aqui? Vou indicar um filme para vocês. Eu não falei isso no programa. O filme chama Uma Canção de Gratidão. Uma Canção de Gratidão. Esse filme está na Prime Video, se eu não me engano, foi no Prime que nós assistimos, também no Google. É na Prime Video, tá? Uma Canção de Gratidão. Quem está escutando, coloca eu ouvi o filme, o nome do filme, para eu saber que você escutou o nome do filme. Uma canção, isso aí é para ter retórica. Produção, isso é coisa do programa, produção. Uma Canção de Gratidão. Aí vocês vão entender, assim como vocês já sabem, a importância da oração individual e a oração em família, baseado em fatos reais, e as pessoas que fazem parte do filme, no término mostra as pessoas, elas estão vivas ainda, estão vivendo a porção de Deus. É muito importante orar sem cessar. Andei em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Vitor Baldin colocou, Jéssica Antunes. Assista, de todo o meu coração. Eu quero que vocês assistam. Por quê? Porque um dos pontos que acontece no filme nós adotamos na nossa casa.
Você vai chorar, se for igual eu, vai chorar muito no Prime. O Vitor Baldin colocou, é no Prime. Nós adotamos na nossa casa, na outra casa que nós estávamos morando, tinha, mas nós vamos trazer para cá, nós teremos o ponto de oração, o quarto de oração, que é o do podcast, será o nosso quarto de guerra de oração. Então terá aqui na nossa casa o que nós tínhamos lá, baseado no que nós aprendemos no filme. Sabe por quê? Porque se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Assistam, de verdade, todo o meu coração, assista. Porque se Deus fez uma vez, gente, Ele pode fazer de novo. Traz à memória aquilo que lhe dá esperança. Volte a pensar nos milagres que Cristo realizou. Quantas coisas Deus fez na nossa vida porque nós não nos contaminamos com o mundo e cada dia mais ficamos mais próximos dele. Assistam. Andai em espírito e não cumprireis as vontades da carne. Gálatas 5,16. Em quinto lugar, olhar para Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus 12:2, se não me falha a memória, 2 ou 3. Olha para Ele. Na dificuldade, olha para Cristo. No momento de alegria, olha para Cristo. Quando Cristo realizar um pedido seu, louve Ele com toda a sua força. Na dificuldade, quando algo não estiver ao seu alcance, você puder fazer algo, louve ao Senhor. Seja grato a Deus por tudo. Sabe por quê? O nosso choro hoje são sementes no jardim de Deus. Eu estou falando que o Espírito Santo está gritando no meu coração isso. Porque ele está falando que ouviu orações de prantos. E essas orações se tornaram um jardim na mão dele. Está tudo acontecendo agora? Glorifique o nome dele. Está difícil, chorando? Glorifique o nome dele, mas não deixe de olhar para Cristo. Daniel não se contaminou. Hoje Deus também nos chama para uma decisão. O mundo vai te oferecer prazeres temporários, mas Cristo oferece uma vida eterna. O mundo vai te oferecer contaminação, mas Cristo vai oferecer a limpeza e a purificação através do sangue dele. O mundo vai te oferecer e me oferecer enganos, mas Cristo oferece a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E hoje o Senhor nos chama para o arrependimento verdadeiro. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar, se curvar, se converter dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei a sua oração e sararei a terra. Essa é a minha versão, tá? Eu do céu ouvirei as suas orações e sararei. Só que tem um outro ponto que diz o seguinte: quando for falar com o seu pai, fecha a porta do teu quarto em secreto. Fala com ele em secreto e em secreto ele vai te responder. Eu tenho 2 pontos aqui. Um que precisa de um arrependimento e um que já tem intimidade com Deus. Seja qual ponto eu e você nós estejamos, que nós estejamos aos pés dele, buscando a verdade em arrependimento. E hoje o Senhor nos chama. Não se deixe ser contaminado, porque o Senhor vai nos honrar segundo o propósito dele. Entretanto, para eu encerrar, produção, a nossa determinação precisa ir até o ato final. Não adianta ser momentâneo com Deus. Tem que ir até o fim. Importa que a nossa vida seja agradar a Deus e não homens. Seja livre e saiba quem é você e quem você crê. Produção, vou encerrar. 22 horas mais 4 minutinhos. Eu vou orar aqui na oração da fé. Algumas pessoas me pediram oração. Eu vou orar depois no privado algumas das orações que foram pedidas. Mas tudo é possível ao que crê.
creia que Ele é galardoador e pode transformar a minha vida e a sua vida. Vou te pedir para você tirar um print, cenário novo, marca a gente no algoritmo do Instagram, joinha para variar. Tira o print aí, marca a gente depois lá no Instagram. Produção, tira o print aí. A produção vai fazer o print. Olha lá. A produção vai fazer o print, vira para cá para não sair a casa. Aí, ó. A produção fez o print, vamos entrar no momento da oração da fé, porque tudo é possível ao que crê. E hoje foi uma palavra onde, diferente do normal, mas só para a produção encerrar daqui a pouco aqui, depois da oração da fé, qualquer coisa eu mesmo levanto e encerro. Que ela está nesse momento, só para vocês entenderem, por que eu estou falando para ela? Na nossa igreja, na semana de ceia, que é a próxima semana, ela faz parte do ministério e ela vai orar junto com o pessoal. Pai querido, Pai de amor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, obrigado por este programa, por todos que estão conosco na programação. Que o Senhor possa alcançar a cada vida, a cada família que aqui está e cada pedido de oração que foi enviado pelo direct, pelo Instagram ou até mesmo pelo meu WhatsApp. Que o Senhor alcance cada família e abençoe no nome de Jesus. Derrame de graça e misericórdia e nos ajude, nos limpe de toda a contaminação deste mundo e que a gente possa vencer o maligno através do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que toda a honra, toda a glória, todo louvor e majestade seja dado ao Senhor, que é o dono de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua participação, permitir entrar na sua casa, e nós voltamos segunda que vem com o programa Eu Li na Palavra. Deus te abençoe e eu te amo em Jesus. Fica com Deus.